Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira live do Assuntos Concretos. É com um grande prazer que a gente tem hoje a presença do presidente da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e do Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento, o Paulo Camilo Pena. Agradeço muito. Boa tarde, Paulo. Obrigado por você estar aqui conosco. Prazer. E a gente tem como tema central dessa live o assunto de como o setor cimenteiro está se preparando para a retomada pós-crise, né? Mas a gente quer fazer uma abordagem um pouco mais ampliada, né, para falar realmente de um setor que, como a gente fala aqui, que tem casca grossa perante a crise, né, Paulo? É isso. E eu gostaria que você, então, contextualizasse nesse momento, né, para até posicionar o pessoal que nós vivemos de altos e baixos, né, nesse setor já há muito tempo, né, em função dos diversos impactos econômicos e agora sanitários que a gente enfrenta, né, e como que o setor, que é um setor de casca grossa, como nós falamos aqui, se posiciona para esse momento que nós estamos vivendo. Bom, eu fiquei, quando me veio o convite e a ideia de contextualizar em relação ao momento que a gente estava vivendo, eu me lembrei dos meus tempos de colégio jesuíta em Belo Horizonte, né? E de um historiador importante inglês chamado Arnold Toynbee, que dizia que a história é estudo de como e por que uma situação se transforma em outra. Então, acho que muito do que a gente aprendeu no passado se presta claramente ao momento que estamos vivendo hoje. Essa é uma atividade que foi criada e que iniciou suas atividades com a primeira fábrica em São Paulo em 1926. Ela teve a sua primeira norma, suas primeiras normas técnicas foram ainda no período pré-ABNT, no governo Vargas, 37, a partir de decreto, depois com a criação da ABNT em 40, as primeiras normas da associação foram em relação ao cimento, e aí, a partir daí, essa indústria é uma indústria que eu reputo uma indústria com espírito juvenil, sabe, Renato? Irrequieta, e veio ao longo do tempo se modernizando, incorporando inovação, tecnologia. Já nos anos 50, ela incorpora novos elementos em adições, escória, né? Depois, nos anos 60, ela incorpora pozolana, isso tudo para que essas composições dessem atributos específicos para o cimento. De alta resistência, por exemplo, para resistir a solos agressivos, áreas onde você tenha mar e por isso, a necessidade de estar modernizando e se adequando a diferentes utilizações do produto. E esse histórico nos levou a momentos extremamente auspiciosos, mas também a momentos extremamente difíceis, né? Eu começaria apenas para um período, para um recuo de 60, 70 anos 60, 70, milagre brasileiro, quando a gente triplica o nosso consumo de cimento no Brasil, a gente sai de 9 milhões de toneladas para 27, e a gente incorpora 12 novos grupos industriais no Brasil, totalizando aí 23 grupos industriais para atender aquele momento do início da construção da infraestrutura brasileira naquele período, né? Passamos esse período dos anos 70, entrando num período de estagnação, que foi ali final dos anos 80 no início dos anos 80 até os anos 2000, há uma atividade de cimento que sofreu bastante com esse período, e posteriormente a gente vive talvez um dos períodos mais exuberantes da atividade, que foi entre 2004 e 2014, quando a gente dobrou o nosso consumo de 36 para 72 milhões de toneladas, que a gente incorpora mais 12 grupos, totalizando 24 grupos industriais atuando na área de cimento, a incorporação de novas fábricas, chegamos até 2014 cerca de 90 milhões de toneladas de capacidade de produção. E aí, já me aproximando ao período atual, em 2015,
depois de um recorde em 2014 com 71 milhões de toneladas de produção e 73 de consumo, a gente entra no período que a gente considerava até então a pior crise da nossa história, né? Com a queda de quase 30% nas nossas vendas, fechamento de 22 fábricas e uma significativa redução da atividade, nos levando em 2017 para 2018 a cerca de 48%, 47% de capacidade ociosa, algo sem precedentes na atividade industrial brasileira. Então, chegando a pouco, Hermano, dizer o seguinte, quer dizer, ficamos até 2018 com uma crise importante para o setor. Em 2019, a gente viu alguma luz no sol com um crescimento de 3,5%. Aqui é importante lembrar que esse crescimento de 3,5% é sempre um número significativo, mas sob uma base muito fraca. Uma atividade econômica decrescente, uma greve de caminhoneiros em 10 dias conseguiu destruir 900 mil toneladas do setor, sem reposição, 1,7% da nossa produção em 10 dias. E aí, esse crescimento de 2019, havia uma expectativa de crescimento continuado para 2020 de mais 3%. Aí se sombrou a base forte. Quando a gente teve, nesse início de ano, um início muito ruim em função do regime de chuvas de janeiro e fevereiro, e quando foi março, nós tivemos sentimentos mistos, né? Um processo de represamento de janeiro e fevereiro das nossas vendas. Então, a gente começou março com vendas muito em alta, crescentes em todo o país. A atividade, principalmente da construção imobiliária residencial, crescendo fortemente. Quando foi na segunda semana para alguns estados, ou na terceira semana para alguns estados, ou na última semana para outros, a gente teve aí um violento baque em função das medidas restritivas da pandemia. Então, acho que é um resumo apenas de um histórico que demonstra com clareza que essa indústria, ela tendo como base a mineração, ela cresce em ciclos, né? E como tal, e intensiva em capital, ela tem uma expectativa de ter ciclos longos de crescimento. Mas após esse período que eu considerava até então, e os especialistas eles consideravam até então a crise mais profunda, a gente se depara aí com essa pandemia que ainda não nos é possível fazer uma leitura da profundidade, mas já identificando um diagnóstico extremamente grave para o setor. Oh, perfeito. Eu me lembro dos meus tempos lá de GV, quando a gente fazia correlação da produção de cimento com o PIB brasileiro, né, que é uma alta correlação. Então a gente sabe que realmente a construção e a dependência que nós, essa correlação que existe entre o cimento e o nosso PIB é um indicativo muito forte do que a gente demanda em termos de economia. E como você disse, né, que apesar desses raios de sol, né, que nós tivemos em 2019, agora nós estamos imersos em uma nova tempestade. Mas eu entendo que também a BCP e o setor cimenteiro, ele é muito voltado para a inovação e a tecnologia. E nós temos aspectos importantes, né? Você recentemente até fez deu uma entrevista, né, sobre o roadmap da indústria do cimento para a redução de emissão de CO2 e outras atividades do que nós estamos fazendo nesse segmento, né? Como é que você podia fazer um quadro para a gente dessas questões de inovação e tecnologia que o setor está trazendo para que a gente possa alavancar ainda mais na saída desse momento? Esse histórico que eu trouxe, ele tem ingredientes importantes, né? Quando você fala em mudança da composição, né, em adições, né, você utilizar uma composição do cimento e trazer novos elementos para ela com objetivos claros de resistência, de utilizações específicas, já foi um movimento importante da indústria em perceber a necessidade de você adequar tipos diferentes de cimento para utilizações diversas. Então, basicamente, a gente começa isso com os anos 50, não só na composição do cimento, mas na própria geração de energia térmica.
Então, tem um histórico interessante e a gente tem, por exemplo, no choque do petróleo dos anos 70, no primeiro e segundo choque do petróleo, na metade dos anos 70 do século passado e ao final do século 70, o SNIC, o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, foi a primeira entidade empresarial que firmou com o governo federal um acordo chamado Protocolo do Carvão, em que a gente substituiu o combustível, o óleo combustível, pelo carvão. Por quê? Porque o óleo combustível era caro, dolarizado, e o Brasil estava quebrado. Então, trouxe o carvão como uma nova, integrar a matriz energética do setor. E, posteriormente, prosseguiu nessa atividade, utilizando cada vez e tentando se libertar cada vez mais do uso do coque, que é um combustível fóssil, né? Dolarizado e que, na maioria das vezes, para que a gente tenha emissões menores, ele é importado. E dessa maneira, o que se busca, então, é uma certa alforria desse combustível, trazendo para essa matriz energética resíduos industriais, biomassa, e que trazem não só uma segurança com relação ao fornecimento, porque com o coque, não se esqueça, além do câmbio, a gente submete aos constrangimentos de logística que a gente tem no Brasil, o navio fica parado, então não consegue desembarcar, uma greve de caminhoneiros, uma série de outros entraves que dificultam a nossa atividade. E mais do que isso, há também uma certa ligação entre a atividade cimenteira e as comunidades onde essa atividade está inserida. Então, eu tenho extremo orgulho de dizer que essa indústria é uma indústria muito corajosa, porque contrariando toda eu te diria, a conduta de dirigentes empresariais que cortam investimentos no que não é efetivamente core business, no que é a atividade central da indústria ao sinal da primeira crise, o setor iniciou seu trabalho com esse roadmap, com a construção de um documento que buscava medir as emissões até 2050, com investimentos significativos, justamente no primeiro ano da sua crise. Ou seja, mesmo com a crise estabelecida, e uma crise que começou com a queda de 12% para a indústria do cimento, ou seja, não foi nada trivial, ela manteve esse trabalho, e é um trabalho de grande fôlego com a participação importante de atores como Agência Internacional de Energia, Banco Mundial, Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, centros de estudos e universidades brasileiras e a indústria do cimento, que buscavam essa redução de emissões. A indústria de cimento é uma das indústrias que mais emitem CO2 no mundo. Mas o Brasil, por medidas que são tomadas ao longo do tempo, hoje emite metade da média mundial das emissões. Enquanto é 7% a média mundial, nós estamos com menos de 3,5%, com 2% e muito. E o que comprova a busca por uma atividade industrial fabril moderna e que busca reduzir e mitigar os impactos. Então, além desse trabalho de reduzir, o importante foi como chegar a isso. Então, 4 pilares foram fundamentais nesse estudo. Primeiro, adições. Segundo, combustíveis alternativos. Terceiro, eficiência energética. E quarto, tecnologia de captura e estocagem de carbono. E aí a gente fez um mapa brasileiro também, identificando onde é que a gente poderia buscar esses combustíveis alternativos, além dos clássicos de biomassa e de pneus e de resíduos industriais e que pudessem ser utilizados. Então, identificamos casca de babaçu no norte, caroço de açaí. A turma está na praia, não sabe que 70% da frutinha é um caroço, e gerando passivos ambientais importantes. Então, caroço de açaí, palha de arroz no sul, cavaco de madeira no centro-oeste, moinha de carvão em Minas Gerais, e nas áreas onde você tem indústria siderúrgica, e a utilização disso vem substituindo de 85%
no combustível técnico do coque, vamos levar isso até a 45%, a substituição de 55% do coque por resíduo. E aí tem um ponto fundamental, que é o que a gente está hoje discutindo fortemente com CETESB, com órgãos estaduais e com o governo federal, que é a utilização de resíduos sólidos urbanos, que não é outra coisa que é o lixo doméstico, como solução térmica e que vai trazer benefícios enormes para a sociedade brasileira, do tipo, vamos, sem dúvida nenhuma, contribuir para a erradicação de lixões, vamos dar um alongamento da vida útil dos aterros sanitários e vamos, então, trazer uma contribuição significativa no sentido de uma geração de resíduos inaceitável no sentido do não aproveitamento. O Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que enterra energia e dessa maneira, o que a gente está buscando é modernizar essa matriz energética, trazendo esses novos insumos para a produção de cimento. Então, esse resultado desse trabalho, que eu reputo, talvez, em termos de sustentabilidade, um dos mais importantes, se não o mais importante trabalho da indústria brasileira, ele está sendo colocado em marcha. Ele não é, e eu tenho aqui um exemplar, ele não é um livro de prateleira, ele não é um documento que vai ser colocado em uma lombada de couro dourado e vai para a nossa biblioteca. Ele vai ficar sebento de tanto ser usado, porque ele é uma fonte de informação que vem propiciando a aceleração do coprocessamento, que é a utilização justamente desses resíduos na produção de energia e na produção de cimento. Paulo, acho que é muito importante essa correlação entre a nossa indústria do cimento e do concreto em relação a termos de sustentabilidade, porque muitas vezes isso não fica claro para a população, não fica claro para outras indústrias, né? Que devem realmente fazer as suas opções estratégicas, baseado também em outros aspectos sociais, demográficos e ambientais, que realmente, pelo que você está colocando, realmente nós temos muito a oferecer e comunicar digamos, aos stakeholders todos do mercado. Acho isso muito relevante. E você havia comentado também para mim que existe um projeto também para trabalhar com resíduos industriais, né? Como que seria esse projeto que a BCP começou a trabalhar junto com outras entidades do setor? Você até me falou, né, de um trabalho muito conjunto de vários setores pensando nisso. O que existe hoje é que o Brasil hoje, como a regulação ambiental hoje é concorrente entre o governo federal e os governos estaduais, os governos estaduais têm legislado sobre essa matéria. E nós temos enfrentado dificuldades com relação à utilização dos chamados resíduos de classe 1 e classe 2, que são os resíduos industriais, basicamente, os perigosos e os não perigosos. São Paulo, por exemplo, não permite a utilização de resíduos perigosos aqui na matriz energética, e o que acontece é que esses resíduos, então, são exportados para outros estados, Minas Gerais, Paraná, que está trabalhando também, avançando muito nisso, e o que a gente quer é incorporar esse resíduo, e é uma maneira, inclusive, de você ter uma gestão melhor sobre esse produto. E aí a pergunta que fica, em função do tema de hoje, o que esse assunto tem a ver com a pandemia, com esse mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que é exatamente isso. O que a gente está criando é um mundo novo que reduza o nível de risco. Nós estamos fazendo gestão de risco, inclusive pelo que a gente não sabe que virá pela frente. Quer dizer, há uma tese na qual eu me incorporo que nós vamos ter um mundo diferente a partir do final dessa pandemia, né? E certamente, até por uma visão estratégica de planejamento, o Brasil e os outros países não vão permitir que haja uma dependência efetiva em pontos estratégicos, como energia, como saúde, e como um grande número de outros pontos estratégicos, pilares estratégicos, a cargo de outros países. Acho também que vai haver aí uma visão e uma necessidade de uma autossuficiência dos países em relação a esses pontos.
O que a gente busca nesse momento é que essa indústria também se blinde, é o que ela vem fazendo. Não é por bom mocismo que a gente vem trabalhando nisso, é por entender o papel importante e relevante na sociedade, mas também para eternizar uma indústria que sofre de concorrências e que a todo momento, ela, em diferentes utilizações, ela vem sendo, de alguma maneira, pressionada por novos produtos e novos materiais. Então, o que a gente está fazendo é trazendo as qualidades, os predicados dessa indústria cada vez mais de uma forma competitiva e que possa oferecer a quem utiliza esse produto maior segurança e uma percepção de que ela contribui ou que ela mitiga os efeitos deletérios que ela tem para o planeta. Então, basicamente, entender a necessidade de uma nova indústria num conceito de um novo país e um novo mundo que nós vamos ter pela frente. E a ideia estratégica nossa não é deixar para começar depois. Porque se a gente deixar para começar depois, nós claramente vamos chegar atrasados. Então, é começar agora, e há o exemplo que a gente teve da indústria com relação à construção de um roadmap, de um documento que nos leve a uma redução de emissões usando ferramentas importantes durante a crise, é justamente que quando ela acabe, nós estamos habilitados a sermos muito mais eficientes e temos uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes e mais, oferecer à sociedade os benefícios que foi esse investimento no momento adequado. E eu acho, dentro dessa questão de competitividade, né, a formação da coalizão indústria é muito relevante para que a gente combata o que a gente chama de custo Brasil há tantos anos, né, e que é muito difícil quantificar. E como certamente você já mencionou uma vez, quem não mede não gerencia, né? E eu acho que esse trabalho, muito correto, né? Gostaria que você se falasse um pouco desse trabalho da coalizão indústria. Eu tenho até aqui um chart que eu fiz uma apresentação, a gente tem feito apresentações a respeito desse trabalho para diferentes áreas de governo. Na semana passada, na semana retrasada, nós tivemos com o ministro da Casa Civil, que tem feito incursões aí numa área que a gente acha fundamental. O que a gente percebeu ao longo do tempo é de que o planejamento foi, de alguma forma, relegado, sabe? De alguma forma, a própria estrutura governamental, onde o planejamento acabou sendo inserido dentro da economia, ou, de alguma maneira, ele foi levado apenas por uma assinatura para compor Conselho Monetário Nacional. Era apenas uma assinatura do planejamento, quando, na verdade, quem ditava toda a direção era a Fazenda, né? E aí houve uma iniciativa nossa, em conversas também com a CPEC, que é com a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, em avançarmos com informações básicas necessárias para que a gente tivesse um momento novo da indústria nacional. Você não tem uma política industrial no Brasil, isso é objeto de conversa há muitos anos, mas ela não se concretiza. Nós não temos uma política industrial brasileira. Mas antes disso, a gente precisava de erguer alguns pilares, uma base, uma fundação aí de toda a informação necessária para que isso seja feito. E o Custo Brasil é algo que vem aí participando de debates, rodas de conversa em todas as áreas, no parlamento, no meio empresarial, mas é o que você bem lembrou, ele é sempre muito falado, ele é apontado como um dos entraves no desenvolvimento e na competitividade brasileira, mas ele nunca foi medido. E bem lembrado por você, quem não mede não administra, não gerencia. E por isso a gente estabeleceu aí uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo e o Boston Consulting Group para aferir o valor disso. Como é que a gente fez? A ideia foi, então, levantar a performance brasileira em itens que são inerentes à atividade empresarial, tributo, mão de obra, infraestrutura, crédito, 12 elementos em relação à performance brasileira e em relação à média dos países que integram a OCDE, né? E a gente chegou, então,
a um número surpreendente de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, ou 22% do nosso produto interno bruto, que a gente deixa drenar, escapa pelas nossas mãos, né, impactando a economia e com severos impactos também à área social brasileira, que acaba perdendo a capacidade de receber esse recurso. E o que a gente identificou, então, foi números expressivos em relação a quanto o Brasil já começa atrasado em relação à média dos países europeus. Nós não estamos falando do melhor desempenho ou do pior, nós estamos falando da média. E a OCDE é uma organização que o Brasil está em processo de ingresso, e o Brasil recebeu aí uma missão, que eu diria honrosa, de liderar um grupo de trabalho para analisar o efeito como sair da pandemia, como estruturar essa saída da atividade econômica da pandemia. Então, esse trabalho a gente tem divulgado em diferentes fóruns, a gente apresentou na Confederação Nacional da Indústria para todos os presidentes de federação, para o Fórum Nacional da Indústria, que reúne quase 70 representantes de dirigentes setoriais nacionais, e estamos divulgando isso de uma forma ampla, de forma que toda essa área de planejamento e toda a percepção da necessidade de competitividade e produtividade seja realmente percebida como essencial para o crescimento do Brasil. Sem isso, a gente não vai conseguir estruturar um planejamento consistente e que consiga avançar com a nossa indústria, mais ainda nesse ambiente que deverá ser de uma competição ainda mais ferrenha entre os países. De que maneira que eu vou conseguir proteger, na melhor uso da palavra, não estabelecer uma proteção sem respirar ou sem interagir com outros países, mas proteger a indústria no sentido de ampliar a capacidade dela de competir e de produzir com mais eficiência, sem eu ter esse tipo de informação. Então, esse trabalho é um trabalho muito consistente, está sendo incorporado agora dentro de um site, de uma ferramenta ainda piloto, onde as pessoas têm colocado, onde as empresas e entidades têm colocado suas experiências e projetos que ela imagina poder combater esse custo Brasil. Da nossa parte, da indústria do cimento, a gente apresentou 2 projetos já de início. Primeiro, o pavimento rígido, que é a utilização do pavimento de concreto em substituição chamado pavimento elástico, que é o asfalto. Há comprovações hoje de que o custo de uma rodovia brasileira em concreto, em qualquer circunstância de fluxo, porque antes a competição nossa era apenas por uma faixa, mas hoje, em qualquer circunstância, o custo de implantação, nós não estamos nem analisando o custo ao longo do tempo que uma estrada de concreto dura 20 anos, uma de asfalto 5 anos. Sem analisar essa durabilidade, ele já é mais barato do que o asfalto e tem um espaço de frenagem menor, uma luminosidade menor, um desgaste de pneus menor, um consumo de combustível menor, ou seja, ele é vantajoso em qualquer circunstância. Vale também para utilizar esse material concreto no pavimento urbano. 65% das ruas e avenidas de Buenos Aires, por exemplo, são feitos em concreto, com a durabilidade infinitamente maior. Nós fizemos um trabalho de benchmark com outros países, Estados Unidos, Chile, Argentina e México, avaliando a utilização desse pavimento. O outro projeto que a gente submeteu na redução de custo do Brasil, insumos básicos, e nós, a indústria, eu já disse, 50% do custo dela, do custo do cimento, energia térmica, a coque, basicamente, energia elétrica, 35% coque, 15% energia elétrica. Nós apresentamos um projeto de coprocessamento que é justamente substituir o coque por energia térmica alternativa, né? Ou por insumos alternativos, combustíveis alternativos. Então, estamos em curso esse assunto,
que é um assunto que ataca diretamente o custo do Brasil. É perfeito. O que você está colocando justamente é uma discussão grande que eu acho que vários setores industriais têm, que é o famoso TCO, Total Cost of Ownership, que tem que considerar tanto o CAPEX quanto o OPEX. É isso Porque aí. efetivamente a gente enfrenta esse tipo de situação. Eu, muitos anos trabalhando com a Lei 8666, a gente sabe como é difícil a gente passar por algumas barreiras quando a gente tem realmente fatores importantes, como você colocou, de durabilidade, de redução de outros gastos, né? Outro dia falando com o pessoal da Volvo, né, que tem um trabalho muito, muito interessante sobre isso, né, na parte de caminhões e ônibus, né, sobre o gasto dos pneus em que tipo de piso. Né? E como você colocou, com piso de concreto você reduz o gasto dos pneus. Né? Quanto isso não vale para as empresas de transporte urbano? Né? Nós temos um levantamento. E utilização de recurso público, né? Sim. O que a gente tem hoje é uma incapacidade do Estado. O Estado brasileiro hoje tem um déficit fiscal antes da pandemia inalcançável, né? 140 bilhões, e que a gente chegou a 123, e que agora dispara. Mas, basicamente, um estudo que a gente fez com a rodovia no Centro-Oeste, o levantamento levando em conta Total Cost Ownership, levando em conta o valor ao longo do tempo, é de que havia uma economia de R$ 1,5 milhão por quilômetro, se a gente considerasse a utilização. Ou seja, um país que tem que se reconhecer com a enorme incapacidade de fazer investimento, tem que utilizar desse tipo de expediente de qualidade, produtividade e tudo mais que for necessário para poder fazer uma gestão de recursos cada vez mais exíguos. Né? Na verdade, a gente tem levado, talvez a pergunta que viria é, mas por que a continuidade, a manutenção, se é tão vantajosa a manutenção do outro pavimento nesse momento? Eu acho que existem, em alguns nichos específicos, cabe sim a utilização de asfalto, não é algo para ser erradicado de maneira alguma. Eu te diria que a utilização de, principalmente, rodovias com maior volume de fluxo é realmente vantajoso, mas é importante também lembrar que existe uma cultura, né? E a cultura são dos elementos mais difíceis de ser quebrados, né? Uma cultura e que, de algum momento, um certo temor da utilização de um elemento que é ainda pouco utilizado. O Brasil tem 4%, talvez menos, 2,5% de estradas de concreto e com resultados excepcionais. Em alguns momentos, você tem situações em que ele foi mal aplicado e que é um péssimo cartão de visita para a gente, pela falta de utilização. E daqui eu já coloco, né? Se vocês tiver empresários interessados no uso do concreto para pavimento urbano, condomínio, em estradas, a BCP está pronta para oferecer sua assistência técnica, sua consultoria técnica para a utilização do cimento e do concreto. Paulo, eu acho que um dos pontos que tem sido colocado aqui pela audiência, né, esses vários documentos que você está citando, né, a gente também pode, através do nosso site da Concrete Show, a gente pode também disponibilizar para o público, né, e porque interessado, né, só a gente encaminha, a gente fala lá com você, com o Hugo, né, e a gente coloca isso aqui para a audiência, né. Sem dúvida. Né? Voltando, essa questão da estratégia realmente é um ponto muito central, né? Porque a menor distância, como dizem, né? Os engenheiros falam muito isso, porque a menor distância entre dois pontos não é a reta, mas é aquele caminho que a gente planejou para ter os menor número de esforços, né? E essa questão estratégica, né, é uma questão que cada vez mais se torna relevante num país como o nosso, né? Onde recursos são escassos, onde a gente sabe que nós temos um continente, né? O Brasil é um continente com diferenças regionais extremas, né? E eu queria, em função disso, entrar num tema da capacitação, né? Eu sei que a gente sabe que a BCP trabalha muito no sentido de capacitar a indústria, capacitar as pessoas que trabalham nessa indústria, né? E gostaria de saber de você como é que os planos de capacitação da BCP, seja através dela, através de parcerias com academias, assim por diante, o que você pode falar para a gente sobre isso? Nós estamos trabalhando fortemente na parceria com a USP, né? Nós estamos assinando agora com a USP, nós estamos criando uma cátedra,
Estamos focando, estamos trabalhando com a Poli, é um acordo que a gente está fechando com o reitor Varran, com a Poli e com a área de inovação da USP, e isso vai propiciar, sem dúvida nenhuma, um processo de difusão de conhecimento extremamente amplo. Nós estamos, inclusive, com obras físicas específicas, utilização de equipamento de 3D, de alta tecnologia de ponta. Então, o que a gente está... E efetivamente, uma das pernas, né, mais importantes desse projeto é a divulgação desse trabalho e os custos advindos do resultado desses trabalhos. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Já a BCP é detentora de tecnologias importantes no uso de cimento, ela tem um número enorme de cursos e que ela oferece, inclusive cursos que a gente vai oferecer pela web, ampliar esses cursos pela web. Nós já temos esses cursos, mas estamos ampliando, e talvez algo mais evidente não há do que a utilização da web para a difusão de todos os conhecimentos. Isso que nós estamos fazendo exatamente hoje, e também estamos ampliando essa divulgação e essa estruturação de cursos a partir de uma cátedra que estamos fechando, então, com a USP. Essa é uma notícia, inclusive, nova que eu trago para vocês. Nós devemos estar assinando esse acordo, fechando esse acordo, iniciando os trabalhos, porque a gente está trabalhando nisso. Vamos aproveitando esse período para estruturar melhor o nosso trabalho. A partir, provavelmente, de agosto, a gente já vai estar oferecendo esse conhecimento por via da web e presencialmente também. Então, o que a gente está ampliando é essa carteira. Nós temos trabalhos extremamente interessantes, foram exitosos em inovação. Eu te diria que, por exemplo, a paredes de concreto, que é algo que no Brasil, a maior empresa brasileira, ela tinha, a partir do zero, hoje ela tem mais de 85% da utilização de parede de concreto, que foi uma inovação extremamente exitosa e que a gente tem sido incorporado. A gente tem participado junto com parceiros de artefatos cimentícios, tubos, pisos e tantos outros, de uma maneira muito agregada, no sentido de desenvolver projetos conjuntos. Ontem mesmo, durante a reunião do Conselho, a gente apresentou aos conselheiros uma tecnologia que está sendo desenvolvida para tubos de concreto de menor espessura, para oferecer maior competição a esses produtores hoje, ao que existe no mercado, em termos de plásticos e outras resinas. Então, o que a gente vem fazendo é um trabalho articulado. Esse papel da BCP é um papel muito importante, porque ela é catalisadora, ela consegue capturar agentes importantes no setor de cimento e fazer com que a gente busque objetivos comuns bem interessantes. Então, é dizer que a gente está avançando significativamente e que muito em breve, a partir do início dos trabalhos desse acordo com a USP, a gente vai poder ampliar significativamente esse trabalho. É muito legal saber dessa cooperação. Eu, pessoalmente, estou bastante envolvido lá com o pessoal da Poli, dentro da Associação dos Ex-Alunos, né? A Lied, inclusive, a diretora da Poli, é da minha turma, nós somos formados na turma de 81. E nós desenvolvemos recentemente um projeto também interessante, usando Digital Twins, né, gêmeos digitais, e dispositivos IoT, um projeto lá da Poli também, os caninos loucos, como é chamado. E esses caninos loucos são dispositivos de IoT para verificar a questão de vibração em obras de arte, com acelerômetros para ver realmente o impacto dos caminhões em cima das obras de arte, né? Para fazer uma manutenção mais adequada, né? E um projeto mais adequado em termos da estrutural da parte de concreto. Estamos trabalhando junto com o pessoal da engenharia civil e da mecânica, né? Para que a gente chegue em projetos cada vez mais adequados, olhando o que a gente falou do TCO, olhando realmente, tem que investir um pouco mais no começo para que a gente tenha alguma coisa de maior duração e maior credibilidade para todos, né? Como você disse, as especificações às vezes... A BCP é uma entidade um pouco diferente do que surgiu aí, principalmente nos últimos 10 anos, representação
institucional. Ela tem um lado institucional, sim, importante. Ela tem uma capacidade de articulação enorme, que é o técnico institucional, mas ela tem uma área técnica extremamente qualificada. Técnicos assim, de grande conhecimento, um laboratório que é acreditado por INMET para desenvolver. Hoje nós desenvolvemos cerca de 400 ensaios. Então, é um órgão com expertise e um reconhecimento internacional na área de cimento como poucos. Tá? Nós temos eu te diria, a entidade americana e a ABCP, eu diria que seriam as duas referências, ou pelo menos das Américas, mais importantes em relação a técnicas de cimento e aferição da qualidade desse produto. Nós temos o selo do cimento, que também foi uma iniciativa dos anos 90, pela própria ABCP, e que vem garantindo qualidade desde sempre, né? Então, esse é algo que também nos contribui para que a gente possa zelar pela qualidade de um produto que tem questionável qualidade com um espectro imenso de utilizações que facilitam também a vida do construtor e favorecem a qualidade das obras de arte dos produtos nas quais eles são utilizados. Então, essa é uma entidade que tem um perfil um pouco diferenciado da representação hoje institucional, porque ela alonga para o braço técnico e que vem também buscando difusão de conhecimento. Então, ela não faz apenas para dentro, ela tenta buscar fazer com que esse conhecimento que ela absorveu ao longo dos anos seja objeto de ampliação do conhecimento de várias áreas. Vez ou outra, a gente tem aí uma perda de conhecimento, isso é muito comum, principalmente após um período de crise, né, mano? A gente tem visto a substituição de técnicos com grande conhecimento e que muitas vezes, nas empresas, que muitas vezes façam com que algumas atividades se percam na memória, né? E o que tem feito é manter isso, tentar buscar, resgatar e ampliar esse conhecimento para que o que foi construído no passado permaneça melhor no futuro e no presente. Perfeito, é exatamente isso, que realmente conhecimento não tem faixa etária, mas ele tem realmente anos de casa. Eu sempre lembro uma pessoa que foi eu trabalhei 30 anos na Siemens, ele foi meu diretor na Siemens por muitos anos, diretor superintendente, e ele sempre falava assim, mano, assim, não existem problemas novos, existem problemas que ainda você não enfrentou. E esse conhecimento, né, é muito válido, é muito importante para que a gente possa manter, e esse trabalho da BCP, da difusão desse conhecimento, da experimentação, é fundamental. Né? Um tema que, inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode encaminhar. A Marjorie está aqui ouvindo a gente aqui. Na minha tela aqui uma série de intervenções, viu? Inclusive alguma me puxando a orelha, dizendo que a rodovia de cimento dura 30 anos. Eu falei, em média, 20 anos. Né? E com intervenções de 7 anos nas juntas e tal. Eu tenho que ser, muitas vezes, um pouco mais cuidadoso do que as exceções ou extremos. Né? Então, esse cuidado é que me faz também manter um certo equilíbrio sobre até onde eu posso ir. Mas sem dúvida nenhuma, você tem situações. Eu tive, aí abordando um pouco sobre a pergunta e a oportunidade que está me dando a pessoa que está colocando, eu não consigo identificar quem é exatamente, mas uma discussão que eu tive com o secretário de Transportes aqui aqui de São Paulo, em que eu pleiteava apenas a disputa. Não, eu só quero que o senhor licite os dois tipos de pavimento, o elástico e o rígido. Eu não estou pedindo para que eu ganhe ou que seja favorecido ninguém. Eu só quero entrar na disputa. Né? E, não, existe uma certa dificuldade ainda. Eu falei, deve existir, né? Porque a Rio Petrópolis foi dos anos 20, né? A Teresópolis, né? A Rio Teresópolis dos anos 20, final de 20. A Rio Petrópolis, que o Dutra terminou, a última, que a gente continua descendo lá, 47, 46. Então, deve ser por isso que a gente não tem conhecimento ainda. Não? Ou seja, nós já temos uma tecnologia já vinda de muito tempo. Aí vai depender, efetivamente, da qualidade da implantação do produto. Claro. Vai fazer que ele dure 30, 20, a manutenção, o perfil de uso, né? o tipo de transporte que é utilizado
nesse pavimento. Então, é também um certo cuidado que deve se ter quando a gente coloca os atributos. O entusiasmo não me falta, mas eu tenho que me conter um pouco também para assegurar o que eu estou testando, né? E falando para frente, Paulo, o que a gente pode esperar ainda de 2020 para o setor? Olha, sem dúvida nenhuma, depois de uma expectativa de crescermos aí 3% em 2020, nós provavelmente, nunca se sabe, mas eu não tenho nenhuma esperança de fechar esse ano sem um número negativo à frente, né? Nós vamos, depois de 2019, nós vamos pintar nosso balanço novamente de vermelho. Há uma expectativa que a recuperação ela se dê já em 2021. Certamente ela não virá o histórico que nós temos, e essa pandemia veio para quebrar todas as regras, né? De que nunca houve uma recuperação que ultrapassasse significativo o momento anterior positivo. Então, mais ou menos dizer o seguinte: se a gente fechou um PIB em 2019 com 2, na recuperação, o histórico mostra que nunca será acima de 2. Tomara que regras foram feitas para serem quebradas, mas tomara que venha um número positivo e que a gente consiga efetivamente retomar a direção do crescimento, ainda que com um PIB ainda tão modesto e tão distante do que a gente precisa. A indústria do cimento, eu espero que consiga sair desse momento difícil de capacidade ociosa. A infraestrutura brasileira incipiente, cara e de má qualidade, que efetivamente se recupere, que a gente consiga ter uma participação maior da infraestrutura na demanda de cimento. E aqui tem um número interessante. Em 2011, nós fizemos um trabalho em que a gente estabelecia a demanda nos diversos segmentos, a demanda de cimento em diversos segmentos. Então, o segmento da infraestrutura, que ocupava 25% da demanda de cimento, hoje ele está reduzido a menos de 10%, números de 2018. Eu temo que em 2020 o número seja ainda mais dramático. E o que a gente quer é que esse número, que é uma referência importante de como vai a nossa infraestrutura, se altere para melhor a partir de 2020. Temos expectativas de avançarmos significativamente na questão ambiental, na alteração da nossa matriz de consumo, que a gente desenvolva novas tecnologias e amplie as já existentes, como as utilizadas, que a gente denomina soluções para cidades, né? Uma série de iniciativas que a gente vem desenvolvendo no campo mesmo do transporte, calçadas, ciclovias, saneamento, drenagem, uma série de trabalhos que a gente vem fazendo aí fazendo e divulgando como soluções para cidades brasileiras a um custo melhor e uma melhor qualidade de implantação. Enfim, eu acho que a indústria é uma indústria que está pronta para contribuir para o desenvolvimento do país, e eu tenho absoluta certeza que, junto com a construção civil, ela vai ser uma alavanca fundamental na retomada do emprego e na construção de uma infraestrutura melhor do que a gente tem hoje em dia. Paulo, olhando o setor de forma mais abrangente, né, eu recebi um estudo da McKinsey, olhando o setor americano, na verdade, de construção, né? E eles chegaram a uma conclusão muito interessante, né? Que separando o setor em serviços, em materiais e máquinas, né? Que a área mais otimista de recuperação é a área de serviços, seguido pela área de materiais e, por último, a área de máquinas, né? E o segmento mais pessimista em termos do que está acontecendo agora com a pandemia é justamente o de máquinas, né?
Então, só tendo dados, o pessoal de serviços fala em uma queda de 25%, o pessoal de materiais fala numa queda de 30%, e o pessoal de construção de máquinas fala em 33% de queda. E na recuperação, serviços fala em 28%, materiais fala em 20% e máquinas apenas 3%. Você acha que aqui para o Brasil, esse tipo de percepção de mercado nos segmentos da construção é por aí mesmo também? Eu acho que a área de serviço é a área que vai sofrer realmente mais, né? Máquinas e equipamentos, o Brasil, em algum momento, terceirizou para a China, talvez um pouco mais do que deveria, mas dentro das condições possíveis, né? A gente acabou, mesmo dentro da indústria do cimento, são várias as indústrias que são feitas a partir de produtos chineses. Mesmo uma migração de alemães e outra série de poloneses e outra série de fornecedores importantes que vem. Agora, o que eu acho é que nós devemos ter uma alteração significativa, como eu já disse, uma indústria em países com maior proteção ou maior alavancagem à produção nacional. E eu acho que a indústria brasileira de máquinas ela está extremamente preparada para enfrentar. Eu tenho um contato bastante próximo com a Bimac, né, que representa o setor, e que tem enorme capacidade aí de retomar suas atividades de uma forma muito densa. Então, eu realmente acredito que máquinas poderá ser uma boa surpresa para o Brasil. O Brasil tem um volume de exportação significativo, tem empresas que são referências internacionais, né? A própria WEG, por exemplo, apenas para citar um exemplo, de empresas com uma enorme capacidade de competir e que é possível, a partir de um novo momento, com a maior sensibilização dos bancos de fomento e de outras atividades que possam contribuir para o desenvolvimento brasileiro, fazer com que essa previsão da McKinsey se frustre no Brasil. Tomara que isso aconteça. Tomara. Não será a primeira vez que as previsões acabam sendo superadas por uma realidade melhor. Infelizmente, o que a gente vem verificando, e aí voltando ao termo de planejamento, mas falando um pouco sobre recuperação, é de que muitas vezes o Estado brasileiro é um transatlântico difícil de ser conduzido, né? Você vê, nós estamos num período de economia de guerra, a indústria do cimento, por exemplo, e a recessão de 14, 15, e a crise que está imersa aí, a própria indústria da construção civil, desde 14, um ano mais do que a indústria do cimento, ainda assim, com esse cenário negativo, apesar dos pedidos que já remontam mais de 60 dias, né, ou quase 60 dias, apenas na sexta-feira, o BNDES liberou as empresas do uso do CND, da RAIS, da quitação do FGTS. Acho que o poder público precisa de sair, em alguns momentos, dessa posição autista que ele tem de não conhecer a realidade. As indústrias, o comércio, a pequena, média, a grande empresa já estavam de joelhos quando a pandemia chegou. Estamos começando uma atividade econômica um pouco mais aquecida, mas vindo de um período de longa recessão e de uma crise que abateu toda a ponta. A continuarmos dessa maneira, e o que a gente tem colocado para as autoridades, o ministro da Fazenda, a Casa Civil, os bancos e tudo mais, é de que, a continuar dessa maneira, mesmo a indústria que continua produzindo, ela vai ter um problema upstream, né? Ela vai ter um problema de que, se eu não consigo vender o cimento, que tem uma produção contínua, que não tem um estoque na ponta, eu vou acabar afetando upstream, ou seja, contra a corrente, a indústria, fazendo com que ela reduza significativamente a sua produção se a ponta não consegue vender, ou se o agente econômico da ponta não existe mais. Então, o que a gente tem nesse momento é que oferecer crédito abundante e estabelecer uma economia de guerra verdadeira, incorporando os agentes públicos como os bancos públicos, né? O BNDES tem uma crise que a gente chama de apagão de canetas lá, né? Um receio assinar as coisas. Funcionários de assinar. Porque tudo TCU e tudo entra em cima, né? O Banco do Brasil
sofre a mesma síndrome da Petrobras, né? Ele usa o chapéu de privado ou público no interesse do resultado que ele traz. E, para nossa boa surpresa, e aí fazendo justiça a um agente público que vem trabalhando junto, efetivamente, com o país, é a Caixa Econômica Federal, que tem participado e aí tem induzido e tem contribuído para o desenvolvimento do país antes mesmo do momento de crise que a gente está vivendo agora. Então, acho que precisa de haver uma sensibilização maior de poder público. A banca privada continua dificultando a utilização do crédito, né? Mas eu acho que o Banco Central e o Ministério da Economia têm instrumentos para que isso se reverta e que a gente tenha condições de oferecer condições melhores para o empresariado brasileiro, que tem sofrido tanto há tanto tempo. E Paulo, nós estamos chegando ao final dessa excelente live. Obrigado aí por tudo que você tem compartilhado com a gente. E falando da Concrete Show, que nós acabamos postergando para o final de novembro, entre os dias 24 e 26 de novembro, né? Até escutando um pouco o mercado, e a gente acreditando muito nessa retomada, o que você poderia passar como mensagem, né, que nos ajude a também contribuir nessa questão da retomada da confiança, na garantia de que a gente vai vencer mais essa crise e passar por mais esse apagão, né? E o que você poderia falar para a gente e como é que a gente poderia contribuir com a Concrete Show? Em primeiro lugar, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter uma pauta que seja absolutamente aderente ao interesse do empresariado, né? Eu tenho certeza que você será um dos agentes importantes na construção dessa pauta, do nível de discussão fundamental que e dos trabalhos técnicos que vão ser levados lá. Segundo lugar, eu acho que é fundamental, e já o ano passado a gente trouxe uma visão nova de incorporarmos ao público presente agentes públicos que fazem políticas públicas. Não adianta eu ficar discutindo um tema entre apenas nós, falar com o meu próprio umbigo, com a expressão um pouco mais chula, mas que espelha a realidade, se aquele que efetivamente leva a alteração de situações não participa, não ouve, não se integra, né? Então, levarmos secretários de governo, levarmos parlamentares, presidentes de comissões, trazermos a nossa realidade e o conhecimento para que essas pessoas, e é um momento especial para que isso aconteça, é fundamental para que essa indústria possa transmitir de uma maneira absolutamente sustentada, com base técnica bastante bem formulada, as razões por que a indústria da construção civil, o concreto, o cimento, são agentes poderosos para que a gente possa reverter esse quadro de dificuldades, né? Paulo, infelizmente, daqui 10 segundos vamos ser derrubados pelo Instagram. Tá bom. Bom, muito obrigado, foi uma honra, um prazer participar do debate. Fico à disposição. Obrigado a todos e até a próxima.